Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez trazendo conteúdo enriquecedor para vocês, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de meditar, eu gosto de aplicar desafios e hoje eu vou falar sobre como que a gente direciona a nossa vida e os nossos caminhos para lugares que vão nos trazer bons resultados, tá? Há um bom tempo, desde que, acho que depois dos meus 23 anos, que foi quando eu decidi morar sozinha, sair da casa dos meus pais, para poder começar a ter os desafios de uma vida adulta. Com 23 anos, eu saí da casa dos meus pais e eu vim morar com meu irmão aqui em São Paulo. Eu cresci em São Paulo, eu sou natural de Pernambuco, só que eu cresci em São Paulo. E quando eu estava com uns 22 anos, meu pai se aposentou e os meus pais voltaram para Alagoas, que é um estado que a gente morou também, Maceió, né? Um estado que a gente morou quando eu fui dos meus 5 anos, eu acho, até os meus 12 anos. Eu morei em Alagoas, nasci em Pernambuco e vim morar em São Paulo com 12 anos e estou aqui desde então. Então, em 2005, meu pai se aposentou e nós voltamos para Alagoas. E eu percebi que a gente morar em São Paulo, a gente tem muito mais oportunidade para trabalhar, para crescer financeiramente, para estudar, para se desenvolver como pessoa, porque a gente tem muito mais acessos, né? A conhecimento, a trabalho, a tudo que faz a gente evoluir. E em 2008 eu consegui voltar para São Paulo e vim morar com meu irmão. E em 2010 o meu irmão voltou para Alagoas e eu fiquei sozinha aqui em São Paulo. E o que eu estou falando com isso para vocês? Quando a gente toma decisões, a gente para pensar, naquela época, quando eu tinha 23 anos, eu parei para pensar que se eu ficasse em Alagoas, eu não teria as oportunidades que eu tenho aqui, eu tive e que eu tenho aqui em São Paulo. Então, mesmo sendo uma menina, mesmo tendo 23 anos, mesmo não tendo uma casa própria, mesmo não tendo praticamente trabalho, nada, eu decidi ficar aqui sozinha por minha conta. Eu tenho tias que moram aqui em São Paulo também, mas todo mundo tem a sua vida e eu vim fazer a minha vida e viver a minha vida aqui em São Paulo sozinha praticamente. Eu comecei do zero. Eu estou falando isso sobre escolhas, mesmo tendo sido bem difícil, eu sabia que seria muito pior se eu tivesse ficado, quando a gente voltou em 2008, se eu tivesse decidido ficar mesmo em Alagoas, porque as possibilidades são bem menores, como eu já falei no começo do vídeo, né? Então, assim, quando a gente tem esse olhar para ver as outras pessoas, ver o comportamento, ver as atitudes e decidir e ser humilde de saber que se você está em um lugar onde é difícil para todo mundo, por que que para você não seria difícil? Por que que para você seria fácil? Você não é melhor que ninguém. Então, quando a gente meio que se despir do nosso orgulho, vê que se é difícil para todo mundo, eu não sou melhor que ninguém, então eu tenho que realmente procurar coisas que sejam melhores para mim. E também vem a questão de saúde. Quando a grande maioria se alimenta errado, e isso ao longo dos anos vem trazendo problemas de saúde para essas pessoas, por que que eu não teria problemas de saúde, sendo que eu sou uma pessoa também? Às vezes a gente se perde nessa questão de achar, dessa arrogância, né? De achar que a gente é melhor, então que a gente não vai acontecer, então a gente não vai se precavendo de coisas que estão ali na nossa cara, sabe? Então é muito importante que a gente observe o comportamento do outro e não faça igual. A gente, naturalmente, a gente vai envelhecer, a gente está envelhecendo. E como que a gente se prepara para isso? Como que a gente vai chegar nessa fase da velhice? Acumulando problemas de saúde, acumulando dívidas, não tendo um plano de saúde, não tendo onde morar,
não tendo alimentação, dependendo de outras pessoas, dependendo, às vezes, financeiramente dos próprios filhos, porque a gente tem filho, e a gente não cuida da nossa base para que a gente esteja bem no futuro. Então, assim, todas essas coisas a gente precisa observar e escolher o caminho que a gente quer seguir. É tão lindo quando a gente observa o outro e a gente faz diferente. Observa o outro que está errando, a gente faz diferente. Por exemplo, se você está ali no relacionamento com uma pessoa que não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer atividade física, se alimentar bem, não respeita o pai e a mãe, não ama a Deus. Quando eu falo não ama a Deus, porque o meu princípio de fé, eu sou cristã. Então, para que seja uma pessoa agradável para mim, para que nossos propósitos estejam alinhados, essa pessoa sim precisa conhecer a Deus, respeitar a Deus, conhecer a palavra e ter princípios parecidos com os meus. Então, às vezes, você deixa a emoção à frente, né? Você conhece aquela pessoa que está mascarada de não ter bons princípios, não gostar de trabalhar, não gostar de estudar, e você, por empolgação, por paixão, não sei, você acaba se envolvendo, indo para um relacionamento, futuramente tendo filhos. Então é meio que você vai girando uma bola de neve, só vai aumentando e os problemas vão aumentando. Por isso que a gente precisa muito observar o caminho do outro, o caminho errado do outro e não seguir e fazer diferente, né? Escolher como que você quer se apresentar, tá? É engraçado que quando eu falo como você quer se apresentar, como você se veste, o que você usa, como que você deixa o seu cabelo, como que é o seu cuidado pessoal com você mesmo. Porque, por exemplo, a todo momento a gente apresenta a gente como cartão de visita para conseguir conquistar coisas, conseguir chegar a lugares que a gente precisa chegar. E se de repente a gente não cuida desse nosso cartão de visita, né? Se a gente não cuida da gente. Por exemplo, como eu sou mulher, eu gosto muito de falar com mulheres e trazer situações rotineiras da vida das mulheres. Por exemplo, eu estudo, hoje eu faço nutrição, gosto muito, sou apaixonada por questões de nutrição e atividade física. E às vezes você tá na faculdade e você percebe que tem mulheres que não tiraram ali um tempo para pentear o cabelo, para lavar o cabelo, para deixar limpo. Gente, é o mínimo, deixar o seu cabelo limpo e alinhado. E a pessoa não faz isso. Quando a gente quer se vestir melhor, qual roupa a gente escolhe, qual roupa a gente vai comprar, informação tem demais. Tem informação no YouTube, tem informação no Instagram, tem informação na web, tem informação no TikTok. Eu não uso muito TikTok, mas enfim. Pra gente descobrir o que é melhor, como se apresentar melhor, a gente tem informações em todos os lugares, só que a gente não procura, a gente deixa o que é prioridade para depois. E estar bem alinhado é muito importante. Você se destaca de outras pessoas, você tem possibilidades de ter ganhos maiores, de ser mais bem visto, de ser mais aceito. E mesmo que a gente não queira, isso é importante. Porque, por exemplo, não é que as pessoas elas vão te olhar e vão te julgar. Eu vou te dar um exemplo. Ó, você mesmo, você julga as pessoas. Quando você vê alguém na tua frente chegando, assim, alguém que você não conhece, é automático, o nosso cérebro procura informações na pessoa para saber qual é o valor daquela pessoa, qual é a ideia daquela pessoa, quais são as prioridades da pessoa. A gente automaticamente faz isso. O nosso cérebro procura pelo que é belo, né? Então, o que a gente pode fazer? Ir contra todas as pessoas no mundo, que todas as pessoas são visuais, ou a gente se adaptar, ou a gente cuidar da gente para que a gente esteja apresentável, para a gente conquistar melhores lugares,
É tudo um conjunto digamos que é uma paisagem, e a gente precisa alinhar essa paisagem para que quem olhe nos veja de uma forma melhor. E se a gente for vender algum produto, ou a gente for mesmo se vender como profissional, se a gente estiver mais bem alinhado, a gente vai ser mais bem visto, a gente vai ser ouvido, a gente vai, as pessoas vão ter credibilidade no que a gente fala, no que a gente faz. Se eu chegasse aqui pra vocês, por exemplo, gravando de qualquer forma, com o cabelo sujo, com o olho sujo, com as unhas sujas, ou com os pedacinhos de esmalte, ou com uma roupa furada, rasgada, suja, você iria me dar credibilidade? Você ia parar pra me ouvir? Ou você para mais pra me ouvir porque você vê que eu estou mais alinhada? Vê que a minha imagem já traz algo que te atrai, que faz você sentir mais credibilidade. Então, assim, vendo o outro, a gente pode muito bem filtrar o que a gente quer pra gente. E a partir daí a gente conseguir trazer mais elementos que componham a nossa imagem, trazer elementos que componham a nossa saúde, que é muito importante. Fazer um exercício físico que você goste, ou que não goste também, tá? Porque exercício físico é fundamental, mas se você não gosta, você precisa fazer para que você viva bem. E tudo isso, esse conjunto de escolhas que a gente faz diariamente, nos levam a algum lugar. E esse lugar pode ser bom ou ruim, né? Então a gente precisa escolher o caminho que a gente quer seguir. Então, eu vou dividir tudo isso que eu falei nesse vídeo em vários vídeos menores, onde eu vou explicar, por exemplo, como você cuida melhor da sua aparência, como você se prioriza. Porque como eu tenho um filho de 7 anos, eu convivo muito com mulheres que são mães. E a gente percebe muito que depois que a mulher casa, vê muitos afazeres. Depois que a mulher vira mãe, muito mais afazeres. Então, se a gente não se colocar como prioridade, como prioridade na lista, né? Eu sei que eu tenho filho para cuidar, eu sei que eu tenho a casa para cuidar, eu sei que eu tenho comida, eu sei que eu tenho que trabalhar, tenho roupa, tenho que administrar muita coisa para cuidar, mas primeiro, nessa lista, quem vai ficar nesse topo, né? Então, assim, até estas escolhas, observando o outro, observando a outra pessoa que tem como prioridade todo o resto, menos ela mesma, você consegue perceber que as mulheres, né, que conseguem, mesmo com tantos afazeres, se colocar como prioridade e se esforçar para serem prioridade na vida delas, elas conseguem ter mais autoestima, conseguem estar mais felizes, conseguem estar mais satisfeitas, mais bonitas, né? Então, assim, observe o outro e veja quais são os caminhos que são melhores para você traçar. E a partir daí, comece a fazer a sua vida, a sua rotina, construir os seus castelos. Porque quando a gente erra e a partir do nosso erro, a gente se lesiona e depois a gente aprende e vai fazendo, o caminho ele fica muito mais longo. E nesse caminho de errar primeiro para depois acertar, você se fere muito. Você se fere em escolhas erradas, escolhas de casamento errado, escolha de profissão errada, escolha de como você administrar seu tempo, se você fica ali na rede social todo dia. Essas escolhas, elas te lesionam. E se você observa o outro que faz essas escolhas e você escolhe não fazer as mesmas escolhas porque você observou o outro e não porque você errou e você se machucou e você se lesionou, o seu caminho ele se torna muito mais curto para alcançar o seu objetivo, para te trazer uma realização como pessoa, como mulher, como dona de casa, como mãe, como empresária, como alguém que trabalha em uma empresa que tem um grande cargo ou não também. Esse caminho ele se torna muito mais curto, observando o que o outro faz e o que é ruim a gente descarta, e o que é bom a gente aprende, a gente absorve e a gente leva adiante.
Então, é essa reflexão que eu trouxe hoje. Pode parecer que eu falei de muita coisa ao mesmo tempo, mas eu vou desfragmentar cada um desses temas e trazer vídeos novos e próximos vídeos para que a gente consiga desenvolver melhor esses temas. E é isso. Até o próximo vídeo. Obrigada por vocês assistirem.